Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Aizawa. Quando você tem processos, quando você tem uma rotina organizada, padronizada, né, eficiente, tudo flui melhor. Esses dias eu estava conversando com um gestor de uma empresa e ele me estava comentando sobre as dificuldades, né, de conseguir saber uma posição de onde estavam os seus pedidos, né? Ele tem uma fábrica de produção de janelas e diversos clientes ligam para ele, né, para saber, às vezes reclamando aonde está o meu pedido, o que está acontecendo, por que está demorando, e ele fica totalmente vendido, não tem a mínima noção do que está acontecendo, tem que perguntar para um, aquela pessoa não sabe, tem que perguntar para outro, ou seja, para dar uma simples resposta ele demorava um tempão. Sem falar, por exemplo, às vezes em questões de atendimento, né? A gente já viu em algumas empresas de serviços, clientes solicitam, né? Às vezes tem contratos ativos mensais, fazem solicitações por e-mail e essas solicitações às vezes ficam perdidas em caixas de e-mail e o gestor, o supervisor, o gerente, ou mesmo a própria equipe, né? Quando o cliente liga não consegue identificar aquele pedido, aquela solicitação, ficou travado em uma caixa postal, ou então você tem caixas de mensagem, né? De e-mails compartilhadas, aí você tem que ficar procurando ali, tentando achar tudo isso. Essa é uma grande dificuldade, é uma perda de eficiência, né? É uma falta de eficiência, melhor dizendo, muito grande. Você pode otimizar esse processo, pode organizar melhor o fluxo de informações que passa pelo departamento e você, né, no meio desse fluxo, bater o olho e saber exatamente o que está acontecendo. Vou mostrar para você um exemplo aqui que você pode, de organização e facilidade, que com certeza vai te ajudar no dia a dia aí, seja você um usuário, né, que está na linha de frente, um supervisor, um gerente ou o próprio proprietário mesmo. Ó, dá uma olhada na minha tela aqui, ó. Eu tenho aqui um processo de atendimento e suporte. Poderia ser um processo qualquer, poderia ser a sua produção, todos os seus pedidos, né, todas as suas demandas. Por exemplo, a gente vai implementar para um cliente, né, onde ele faz todo o processo de instalação, né? Então ele vende um serviço, faz a instalação de alguns produtos, né? Ele terceiriza, manda para a fábrica produz, depois ele faz a instalação. A gente vai controlar tudo isso também para que ele tenha exata certeza e clareza da onde se encontra, né? E a qualquer momento ele vai visualizar todos os projetos, o que está acontecendo rapidamente. Bom, vou voltando aqui, vou para o atendimento e suporte aqui para você ter uma ideia de como é que isso pode facilitar. Então tem aqui o processo como um todo, né? Os novos chamados que estão chegando, o início do atendimento, né? Depois que se pausa, né? Por exemplo, por falta de informação, depois o atendimento é retomado até a conclusão desse chamado. Então a gente tem um processo aqui, né? Nessa visualização de painéis, né? Kanban é bem interessante porque a gente bate o olho aqui, eu já sei exatamente quantos cards, né? Quantos eu tenho parados em cada etapa, em cada situação. Por exemplo, aqui, ó, veja aqui, ó, novo chamado, chegaram dois chamados estão aqui na triagem inicial. Rapidamente eu consigo identificar. Bom, imagina, seu processo está funcionando e um cliente te liga. Como é que eu identifico rapidamente qual que é o chamado daquele cliente? Eu tenho inúmeras possibilidades para poder filtrar e identificar. Olha só, eu venho aqui, ó, nesse ícone aqui de filtro, e eu posso filtrar, por exemplo, eu quero ver todos os chamados de um determinado colaborador. Posso vir aqui, simplesmente clicar aqui naquele colaborador e ele filtra imediatamente todos os chamados categorizados para aquele colaborador. Ou poderia ver colaborador, todos aqueles chamados que são marcados como crítico, então já faço um novo filtro, aqueles especificamente que são críticos. Ou se eu quiser, eu posso utilizar outros parâmetros, por exemplo, eu quero saber exatamente os chamados que vieram do Marcelo, né? Digito aqui Marcelo, o primeiro nome do cliente, e ele já me trouxe aqui dois chamados do Marcelo, tá vendo? Marcelo Melo e o Marcelo Silva. Então rapidamente eu já filtro por aqui. Pode ser pelo nome do cliente, pode ser pelo celular do cliente, pode ser, por exemplo, quero ver todos os chamados referentes a uma categoria, por exemplo, tudo que é suporte, por exemplo, técnico. Digitei suporte técnico, já trouxe aqui tudo que é suporte técnico, poderia ser do comercial, poderia ser de qualquer área, e aí você rapidamente consegue visualizar, né, por tipo, por categoria, os chamados que estão, por exemplo, de início de atendimento, os chamados que estão parados, ou mesmo chamados que já foram concluídos aqui dentro de uma determinada categoria e você ter controle total. Se você também tiver aqui, por exemplo, às vezes um cliente te liga e ele já sabe qual que é o tracking ID, né? O ID ali do seu chamado, você pode digitar aqui o ID do chamado, por exemplo, ó, digitei aqui um ID e ele já vai especificamente naquele chamado. Quando você tem aqui, você clica, ó, tá vendo? Acabou de abrir esse chamado, ó, 25 de abril às 11h13, acabou de abrir, e eu tenho aqui os dados que foram preenchidos, é de baixa prioridade.
precisa da instalação do Office 2020 aqui na empresa. Então, olha só a eficiência. Isso aqui é uma forma, né, de você trazer eficiência, né, para a sua empresa, para o seu departamento e evitar, né, a perda de tempo. Então, como todos trabalham numa mesma plataforma, né, a sua equipe está operacionalizando, resolvendo os tickets. Você, como gestor, está visualizando tudo que está acontecendo aí no seu processo, no seu departamento, e aí você consegue tomar melhores decisões, procurar informação, responder, né, às vezes demandas, às vezes o seu diretor, às vezes um gestor ou mesmo fornecedor, cliente solicitou uma informação e você consegue rapidamente tirar do seu sistema, tá? Respostas rápidas. Quando você tem respostas rápidas, isso significa que você está ganhando dinheiro, né? Tá economizando tempo, tá ganhando tempo para você trabalhar em outras ações. As coisas precisam ser mais eficientes. Ferramentas, existem várias ferramentas no mercado, existem formas de se fazer de formas diferentes. Você poderia controlar tudo isso aqui no Excel, mas quanto de eficiência você vai ter controlando no Excel, ou controlando num caderninho, ou não controlando de forma nenhuma, simplesmente usando o seu Outlook, por exemplo, né, com pastas, com etiquetas, como for lá que você achar melhor. Dependendo, né, da característica da sua empresa, do seu departamento, do seu processo, às vezes um sistema vai com certeza te ajudar bastante aí, uma plataforma de processos vai te ajudar a você ganhar eficiência, organizar o fluxo, né, o fluxo de informações, padronizar as ações que o time precisa executar, né, para que todos sigam o mesmo procedimento da empresa e que garantam, né, com isso aqui, ó, por exemplo, só mostrar mais um detalhe aqui, ó, tá vendo? Repara aqui que eu tenho cartões aqui, né, esses tipos de atendimento que já aparece como atrasado e como expirado. Isso significa que o próprio sistema controla também, por exemplo, você pode definir SLAs, né, aqueles controles de atendimento. Então, por exemplo, controles de tempo. Então, por exemplo, isso aqui, ó, essa fase aqui, ó, já está expirado e atrasado. Isso indica que esse chamado especificamente já passou dos prazos que foram especificados, né, determinados aqui no seu processo. Por exemplo, você determinou que aqui na triagem, a triagem tem que acontecer em 2 horas. Imagina que isso passou do tempo. Então, ele já vai sinalizar como atrasado. E aí você pode tomar uma ação. Escalar um gerente, mandar um e-mail para alguém. Então, olha as possibilidades de você fazer com que o sistema, né, controle o fluxo da sua empresa. Legal? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis mostrar um exemplo aqui para você, né, prático do dia a dia, para que você veja como você pode organizar melhor o fluxo, ter mais eficiência. E é isso aí. Bom, nós temos aí alguns treinamentos, diversos treinamentos. Se você quiser se aprofundar, colocar em prática um processo como esse, por exemplo, né, eu te mostro como você pode fazer mão na massa de forma prática, começar do zero, implementar o seu processo, ganhar conhecimento, já ver resultados práticos em algumas horas. Algumas horas você implementa isso e já começa a utilizar. Vou deixar os links aqui embaixo para você conhecer mais detalhes. E se você precisa de um apoio mais próximo aí na sua empresa, conta com a gente também, vou deixar os links aqui embaixo, a gente tem consultoria onde a gente pode te ajudar a implementar de forma mais rápida aí na sua empresa, os departamentos, né? A gente ajuda nessa conexão, nessa modelagem, né, de padronização dos seus processos e treinando também a sua equipe, tá bom? Então é isso, os links estão aqui embaixo, qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.